A Apple acabou de confirmar a data de anúncio dos novos iPhones. O evento está marcado para o dia 9 de setembro, a partir das 14 horas, e eles devem anunciar os novos iPhone 17, modelo padrão. Aí tem o iPhone 17 Air, que seria um novo modelo ultra fino para competir com o S25 Edge, e é claro, tem a linha Pro, com o 17 Pro e o 17 Pro Max. Oi, eu sou o Wellington Arruda, jornalista de tecnologia, e nesse vídeo aqui a gente vai debater um pouquinho o que a Apple está planejando para esse evento do dia 9 de setembro e o que ela pode trazer com o iPhone 17, já que a concorrência tá pegando firme, né? Bora lá então começar com os modelos Pro, porque nesse ano talvez eles tragam as maiores mudanças em relação ao design, mas ainda assim vão ser dois modelos, tem o 17 Pro e o 17 Pro Max, um menor e um maiorzinho, né? Nesse caso aqui em 2025 a Apple deve trazer um formato de câmeras que é na horizontal, ocupando praticamente toda essa parte superior que fica na traseira dos celulares. Essas imagens mostram que as três lentes das câmeras vão continuar no canto esquerdo em um formato triangular, só que o flash LED, o sensor LiDAR e também o microfone devem ficar no canto direito. Já apareceram por aí muitas fotos de capinhas, mockups, renderizações e até mesmo um cara teria sido fotografado usando um iPhone 17 Pro nas ruas. Nesse ano aqui, a Apple, além de fazer essas mudanças, ela deve trazer algumas novas cores. Seriam elas preto, um branco que também puxa para o prata, tem o cinza, um azul escuro e um laranja. Se a gente fosse basear só nessas imagens que vazaram, esse laranja, meio puxado para um cobre também, ele parece o mais chamativo da nova geração. Só que eu vou falar para vocês a minha opinião pessoal, tá? O branco barra prata eu achei que ficou bem bonito. Mas ainda tem mais, a Apple deve trazer de novo uma estrutura que é praticamente toda de alumínio na nova linha Pro. Se esse for o caso, eles podem deixar de usar o titânio nas laterais, que acabou estreando no iPhone 15 Pro. Se a gente fosse basear somente nas imagens, a gente vê que tem uma parte ali na traseira do iPhone 17 Pro que não parece ser do mesmo material. Nesse caso, se tiver confirmado, o alumínio, né? Pois bem, é aqui que a Apple deve colocar uma parte em vidro, que é para não impedir o uso de carregadores sem fio, que também tem algumas novidades programadas para esse ano. Essa daqui seria a solução para a Apple não prejudicar o carregamento sem fio e nem o uso de acessórios MagSafe, mas trazendo ainda um novo visual, né, renovado para a linha iPhone 17. Inclusive estão falando por aí que eles vão até mudar um pouco a posição do logo, né, da maçã, que é para ele não ficar fora do padrão. Fora isso daí, eles devem manter aqueles mesmos botões que acabaram estreando no iPhone 15 Pro e no 16 Pro, que no caso é o botão de ação e o novo controle da câmera. Tem uma outra novidade que eu falei rapidamente, que seria a chegada do padrão Qi 2.2 para carregamento sem fio, que pode chegar em até 25 watts de velocidade. É um aumento bacana, sim, o atual suporta até 15 watts, mas por outro lado não tem nenhuma certeza se esse mesmo recurso vai chegar nos outros iPhone 17. A boa notícia é que isso também deve trazer o carregamento wireless reverso para você carregar outros celulares e até fones de ouvido compatíveis, e por acaso esse recurso também está disponível em vários outros concorrentes há mais ou menos uns 5 anos. Alguns rumores dizem que a Apple vai trazer uma nova câmera de 24 megapixels para frontal em todos os novos iPhones de 2025. É basicamente o dobro do iPhone 16. Mas falando especificamente dos modelos Pro, a Apple deve usar três câmeras de 48 megapixels em cada, a principal, a ultra angular, que também é macro, e a telefoto com zoom ótico de 5 vezes. A linha Pro também deve trazer uma abertura mecânica em pelo menos uma das lentes. Isso significa que os celulares vão conseguir ajustar a abertura da câmera fisicamente, permitindo um pouco mais ou um pouco menos a entrada de luz real. Alguns outros recursos incluem a gravação de vídeos em 8K e a gravação nativa com mais de uma câmera ao mesmo tempo, como usando uma das câmeras traseiras e a câmera frontal, e que por acaso também já está disponível em vários outros smartphones há um bom tempão. Já o hardware do iPhone 17 Pro pode trazer 12 GB de RAM, o chipset A19 Pro de 3 nanômetros da TSMC, uma câmara de vapor para resfriamento do hardware, tem um novo chip de Wi-Fi 7 e Bluetooth que seria feito pela própria Apple e que também pode chegar nos outros modelos de 2025, e o modelo iPhone 17 Pro Max pode ter uma bateria de 5.000 mAh. Já as telas do iPhone 17 Pro e do 17 Pro Max devem continuar com os mesmos tamanhos, 6,13 e 6,9 polegadas. Mas a Apple deve sim fazer algumas melhorias, como aumentar o brilho e a resolução, trazer um acabamento anti-reflexo, um vidro mais resistente e uma Dynamic Island um pouquinho menor. Mas a grande expectativa para esse evento da Apple de setembro é o lançamento do iPhone 17 Air. Ele seria o modelo ultra fino da Apple para competir diretamente com o Galaxy S25 Edge da Samsung, que também foi lançado nesse ano. Os rumores dizem que o iPhone 17 Air vai ter somente 5,5 milímetros de espessura, uma bateria bem pequena, uma tela de 6,6 polegadas com tecnologia OLED, 120 Hz e muitos outros recursos.
Assim como a Samsung precisou fazer, a Apple também deve realizar uma mudança interna, né, nos componentes do iPhone 17 Air para deixar ele tão fino assim. Isso daí também deve resultar num peso mais leve para ele, que deve ter somente 145 gramas. E é claro que para fazer um smartphone tão fino assim, né, com 5,5 milímetros de espessura ou alguma coisa próxima disso, a Apple também precisou comprometer algumas coisas e talvez a principal delas seja a bateria. Alguns rumores, analistas e até vazamentos estão falando por aí que o iPhone 17 Air vai ter menos de 3.000 mAh de capacidade, uma coisa em torno entre 2.800 e 2.900. Isso é sim muito pouco e ele não deve contar com uma bateria de silício carbono. O que a Apple deve fazer aqui é uma espécie de jogo com a câmara de vapor, o chip A19 e o modem C1, que estreou no iPhone 16e para economizar mais energia, mas é claro que a gente só vai ver isso mesmo na prática. E assim como os modelos Pro, o suposto iPhone 17 Air ultra fino vai trazer 12 GB de RAM. A gente também nota que o design do iPhone 17 Air deve seguir um padrão parecido com o do 17 Pro, trazendo uma faixa na parte superior para a câmera, só que aqui ela é bem mais fina. E pelo visto, esse modelo aqui vai ter somente uma câmera na parte traseira, que é uma a menos do que o S25 Edge. Esse modelo aqui deve trazer 4 cores diferentes, um preto, um branco, um azul claro que nem o MacBook Air e um dourado que também é bem clarinho. A estrutura dele também deve fazer uma divisão entre o vidro e o alumínio ou o titânio. Mas o ponto que vale é que essas grandes empresas elas devem apostar sim daqui para frente em mais smartphones que são ultra finos. E vamos concordar, eles são muito bonitos, eles são elegantes, eles são super tecnológicos também, afinal de contas, para fazer um smartphone ultra fino você tem que miniaturizar algumas coisas, mas o consumidor talvez ele precise fazer uma equação ali e ver o que importa um pouco mais, né? Nesse caso, se a gente fosse colocar na balança, eu diria que bateria principalmente e a câmera elas ficam em primeiro lugar. E olha, eu não acho que esse novo sensor de 48 megapixels da Apple seja fraco, mas ter somente uma câmera, caso isso se confirme, né, vai deixar ele ainda menos versátil. A Samsung, por exemplo, ela não colocou uma lente telefoto no S25 Edge, mas ele tem uma câmera ultra angular além da principal. E esse caso da Apple, vamos concordar que também é diferente, né? A Samsung só adicionou o S25 Edge no seu portfólio e a Apple pode cortar o modelo Plus para colocar o Air no lugar. O motivo pode ser o baixo volume de vendas do modelo Plus, que foi mais ou menos o que aconteceu com o iPhone mini. Então, se esse novo modelo Air ultra fino vai ser o suficiente para alavancar as vendas da Apple, bom, aí é o consumidor quem vai decidir. Mas é claro que além desses outros, a Apple ainda tem o iPhone 17 padrão. O design dele deve ser o mesmo do iPhone 16, sem mudar praticamente nada, com as duas câmeras na vertical em um formato de pílula. A estrutura também deve ser a mesma, com o alumínio nas laterais e o vidro nos dois lados. A principal diferença deve estar nas cores. Ele pode ser lançado em preto, branco, cinza claro, azul claro, verde e também roxo. Essas últimas duas até me lembram um pouco as cores dos novos Google Pixel. Os rumores também estão falando que a Apple vai trazer uma nova tela no iPhone 17 e isso aqui pode ser uma mudança muito boa. Pela primeira vez, a Apple pode trazer uma tela de 120 Hz no iPhone padrão, no caso o iPhone 17. Eu sei que a Apple pode até ser considerada um pouco atrasada, afinal de contas a gente encontra celulares de R$1.000, R$1.500 e até menos que isso, que tem taxa de atualização de 120 Hz. Só não ficou muito claro também se a Apple vai trazer todas as tecnologias do ProMotion para esse iPhone 17 com 120 Hz. E aqui a gente fala de coisas como a tela sempre ativa e o LTPO, que deixa variável, né, a taxa de atualização entre 1 e até 120 Hz para economizar um pouquinho mais de energia. Ainda dentro desse rumor, né, da tela nova do iPhone 17, a Apple pode aumentar o tamanho dela de 6,1 polegadas para 6,3 polegadas, e esse também seria um painel OLED. O novo iPhone 17 de base ainda deve contar com a câmera de 48 megapixels e a frontal de 24 megapixels, com o chip A19 e 8 GB de RAM, diferente de todos os outros que terão 12 GB. Esse seria, claro, um modelo com muito menos mudanças, mas ele viria como uma opção mais econômica dessa nova geração. Pois bem, esses daí devem ser os novos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max. É claro que a gente só vai conhecer tudo de verdade mesmo no dia 9 de setembro, que é quando a Apple vai realizar o evento dela. E como a gente ainda tá falando dos rumores e ouvindo os analistas, eu acho que ainda é muito cedo para afirmar que tudo isso que vazou até agora é de fato verdade. Mas se tem tanta gente falando as mesmas coisas, é muito provável que a gente veja assim um novo design, menos no iPhone 17 de base, é claro, novas câmeras e muito mais. E a Apple também precisa meio que corresponder, né? Eu não acho que a nova geração vai ser ruim, entre aspas, mas quando a gente olha para a concorrência, as outras empresas parecem que estão sendo mais ousadas. E é nesse evento aí que a gente também vai ouvir falar um pouco mais do iOS 26, do que a Apple está planejando para a nova Siri e também do Apple Intelligence. Esse conjunto de inteligência artificial da Apple, ele não tem sido muito bem recebido,
Mas vamos concordar, ele também não foi totalmente entregue, então até que faz sentido, né, a empresa sofrer tantas críticas de tantos lados diferentes. É nesse evento do dia 9 de setembro que a gente também vai descobrir se o Google e a Samsung vão continuar com toda essa vantagem no campo da inteligência artificial para os smartphones. Enfim, meu povo, é isso aí, eu espero que tenham curtido e não se esquece, tá? Dia 9 de setembro, a partir das 14 horas, tem evento da Apple para anunciar o iPhone 17. Já aproveita para se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Fechou? Valeu então. É nóis. Tchau, tchau.